Bom, gente, então, dando continuidade à nossa aula aí de racionalização de denominadores ainda, a gente vai abrir um parêntese aqui, até para resolver os nossos problemas que ficaram aí, né, na página 9 e na página 10. Nós vamos fazer aqui, então, um parêntese para falar de fatoração em produto notável. E vamos começar definindo fatoração. Então, o que é que você pode escrever? O que significa fatorar, né? Ou efetuar uma fatoração? Então, você pode escrever assim, para ficar de maneira muito clara, objetiva e direta na sua mente. Fatorar ou seja, significa escrever na forma de multiplicação. Fatorar, então, significa escrever na forma de multiplicação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tanto com número como com expressão algébrica. Eu tenho o número 6 e eu quero fatorar o número 6, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrevê-lo na forma de multiplicação, de fatores multiplicativos. 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui está o 6, aqui também está 6, só que na forma fatorada. Então, fatorar é escrever ou reescrever na forma de multiplicação. Eu tenho aqui o número 12. Como é que eu fatoro 12? Eu posso fazer 4 vezes 3, que já está fatorado, mas eu posso fatorar em fatores primos, ou decompor, distribuir isso através de uma multiplicação de fatores de números primos. Ficaria o 4 fatorado, ou seja, decomposto em potência, 2 ao quadrado, que dá 4, e aí vezes 3. Então, eu fiz uma decomposição, eu fiz uma fatoração do número 12. Mas existe a fatoração de expressão algébrica, que é aquela expressão matemática formada não só por números, mas também por letras. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, a expressão 2A mais 5A. Aqui, na verdade, eu tenho uma soma de fatores, né, que a gente chama de termos semelhantes ou monômios semelhantes, que possuem a mesma parte literal. Aqui eu tenho a parte numérica, que é chamada de coeficiente, e aqui eu tenho a parte literal, que é a parte formada pela letra. A mesma coisa aqui, o coeficiente e a letra. Como eles são semelhantes, eu posso pegar isso aqui e juntar num elemento só, e aí eu vou ter apenas a forma fatorada, que vai ser o quê? 8A. Beleza? Agora, existe a estrutura mais complexa, e é por isso que a gente basicamente divide em 3 tipos de fatoração de expressão algébrica. A fatoração simples, que é chamada também de fatoração por evidência, que consiste em colocar o fator comum como um dos elementos multiplicativos. Por exemplo, se eu tenho aqui assim, ó, AY mais BY mais CY. Nós temos 3 termos algébricos. Perceba que aqui eu só tenho o número 1 como coeficiente aqui, ok? Mas a parte literal que está em comum é o y, que se repete nos 3 termos. Então, como é que a gente escreve isso aqui, que está na forma de adição, na forma de multiplicação? Como é que eu posso juntar isso aqui, transformando em uma fatoração desse trinômio, né, que é uma expressão algébrica formada por 3 termos? Colocando exatamente, ó, o fator comum em evidência. Por isso que essa fatoração é chamada de fatoração por evidência também. Então, o que significa colocar em evidência? Significa colocar esse fator comum como um dos elementos da multiplicação, como se fosse o 2. Mas aqui, olha, eu tenho uma multiplicação. Eu vou multiplicar por quem? Eu vou multiplicar agora pelo resultado da divisão de cada um dos termos, eu vou dividir cada um deles pelo termo que eu coloquei em evidência. O que sobrar aqui no coeficiente é que nós vamos colocar como resultado. Então, vai ficar assim, ó. A vezes y, isso aqui é uma multiplicação, é o primeiro termo. Se eu dividir isso aqui por y, eu vou ter que y dividido por y dá 1, a vezes 1, a. Mas, agora eu vou pegar o segundo termo, que é b vezes y, e dividir por y. De novo, eu vou ter y dividido por ele mesmo, vai dar 1. b vezes 1, b. Mais c vezes y, que é o terceiro e último termo, dividido pelo fator comum, que é o y. Y dividido por y dá 1, c vezes 1 dá c. Perceba que eu tenho agora apenas a multiplicação de y vezes esse número todinho, que é a mais b mais c,
dentro de parênteses. Então, aqui eu não tenho mais três termos, eu tenho apenas um termo, porque quando eu tenho A mais B mais C, parênteses aqui significa um número só. É uma associação. Então, Y vezes A mais B mais C é a forma fatorada de quem? De AY mais BY mais CY. Então, nós transformamos um trinômio em um fator apenas, ou seja, em um monômio. Beleza? Anota, então, isso aí, para a gente poder continuar falando, então, da fatoração por agrupamento e também por produto notável. Bom, gente, fatoração por agrupamento. Na verdade, ela é uma fatoração também simples, uma fatoração por evidência. A diferença é que eu não consigo colocar isso de uma vez só em prática. Eu não tenho aqui, por exemplo, essa fatoração é simples, porque em todos os termos, aqui que são só apenas três, eu tenho neles todos um fator comum, que no caso é o y. Mas eu poderia ter uma situação da seguinte maneira aqui, ó. AY mais BY mais AX mais BX. Agora eu tenho quatro termos, né? Nós chamamos isso de polinômio. Vamos ver isso no nosso próximo ponto, que é a parte de expressões algébricas. Mas eu tenho quatro termos e eu não tenho aqui, nos quatro termos, um fator comum, como eu tinha aqui nos três termos, um fator comum só, que era o y. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agrupamentos ou grupamentos. No caso, eu tenho o primeiro grupamento aqui, onde eu tenho o y como fator comum, e no segundo grupamento aqui, eu tenho o x como fator comum. Então, eu vou fazer a fatoração por evidência, fatoração simples aqui, duas vezes. Aqui eu vou colocar aqui em evidência o y. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Agora, um pouquinho mais rápido. Se eu pegar A vezes Y e dividir pelo Y, eu vou cortar o Y, né? Por quê? Porque Y dividido por ele mesmo dá 1, vai ficar A vezes 1, que dá A. Mais BY dividido por Y, corto o Y e sobra somente o B. E eu já terminei a primeira fatoração, ou a fatoração do primeiro agrupamento. Agora eu vou para o segundo. Mas, lá no segundo agrupamento, quem é o fator comum? O x, ó, que aparece aqui nos dois termos. Então, a gente coloca o x em evidência e vai colocar no outro fator de multiplicação o resultado da divisão. AX dividido por x vai cortar o x. Por que que corta? Porque x dividido por ele mesmo dá 1 e A vezes 1 é o próprio A. E por isso que a gente diz que corta, né? Direto. Mas B vezes x dividido por x sobra o B. Beleza. Quantos termos eu tenho aqui agora? Dois termos, tá? O primeiro termo é esse daqui, ó. Y vezes A mais B. Isso aqui é um termo. E o outro termo é o x que multiplica A mais B também. O sinal de mais, ou também o sinal de menos, são exatamente as operações matemáticas ou os sinais que separam os termos algébricos. Por que que eu tenho três termos aqui? Porque, olha, tem o sinal de mais separando os três termos. E aqui, por que que eu tenho quatro? Tem o sinal de mais, mas poderia ser o sinal de menos também, tá? Tá separando os termos. Portanto, eu tenho dois termos aqui. Quem é que está em comum ou em evidência nos dois termos? O A mais B. Eu tenho A mais B no primeiro termo e eu tenho A mais B no segundo termo. Portanto, é ele que vai ficar em evidência agora. A mais B vezes quem? Eu vou colocar aqui agora o quê? O resultado da divisão, né? Do termo anterior pelo fator em evidência. Se eu pego ó, y que multiplica A mais B e divido isso por A mais B, óbvio que vai cortar o A mais B e vai ficar somente quem? Y mais a mesma coisa lá. Se eu pegar o x e dividir por A mais B e dividir por A mais B, vai cortar o A mais B e vai sobrar quem? O x. Quantos termos agora nós temos aqui? Um termo apenas. Por que que um termo? Porque isso aqui é uma multiplicação. Então, nós temos agora, em definitiva, a nossa fatoração. Porque fatorar significa o quê? Escrever na forma de multiplicação. Mas, professor, eu tenho A mais B aí. Então, isso não é uma multiplicação. Calma. O A mais B aqui, assim como Y mais X, está entre parênteses. Então, é como se essa soma não existisse. É porque eu não sei quem é A e quem é B, aí eu não consigo somar. Mas quando eu coloco em parênteses, eu estou dizendo que isso aqui é um número só. É como se fosse 2 vezes 3. O y mais x também é um único número. Então, eu tenho a multiplicação aqui de dois números
por isso que isso aqui está fatorado, tá? Então, deixar muito claro para vocês o que é a fatoração. Porque às vezes a gente sai passando o método, o processo, como fatora, mas como o aluno não consegue entender o que significa fatorar, ele às vezes tem insegurança. Ah, será que eu já fatorei? Será que já acabou? Então, o que é fatorar? É você escrever na forma de multiplicação. Quando tiver apenas multiplicação, você acabou a fatoração. Lembrando que o que está dentro de parênteses significa um único número, tá? Então, aqui eu não tenho soma, eu tenho um número só. Beleza? Então, anota para a gente falar do último ponto aí, que é o último tipo de fatoração, que é a fatoração através de produto notável. A gente vai ter primeiro entender o que é um produto notável para poder explicar a fatoração através de produto notável. Bom, para a gente então finalizar aqui agora com o produto notável, e aí a gente voltar para a nossa aula de racionalização de denominadores, a gente precisa entender o que é produto notável. E produto é o resultado de uma multiplicação, que tem tudo a ver com fatoração. Por quê? Porque fatorar é escrever na forma de multiplicação. Fatorar é escrever na forma de produto, como a gente está colocando desde o início da aula. Então, o produto notável, ele é, na verdade, já uma fatoração. E o que você precisa entender é que isso aqui ocorre por expressões algébricas que são notáveis, ou seja, o que é algo notável? É algo que chama a atenção, é algo que é muito comum, que acontece sempre ou com muita frequência. Por isso que esses termos aqui são chamados de produtos de multiplicações notáveis. E aí eu vou destacar para vocês aqui, basicamente, 3 produtos notáveis agora. Nós temos 9 produtos notáveis, que eu vou falar de todos eles, inclusive esses 3 novamente, lá na aula de expressões algébricas. Agora, eu vou trazer aqui esses 3 para a gente usar apenas na fatoração, ou melhor, na racionalização de denominadores. Quais são os 3 produtos notáveis que a gente vai ver aqui agora? Eu vou ver o primeiro aqui, para a gente explicar bem direitinho o que é ele, ou o que é um produto notável, que é o quadrado da soma de 2 termos. Quadrado da soma de 2 termos. O quadrado da soma de 2 termos é eu pegar 2 termos aqui, ó, A e B, são 2 termos distintos, podia ser x e y, m e n, enfim, 2 termos diferentes, e eu pegar essa soma toda aqui, ó, quando eu quero pegar a soma toda, eu estou juntando tudo, ou seja, isso aqui agora passou a ser um número só. Internamente eu tenho 2 números, mas olhando como um todo, eu tenho um número só. Isso aqui está ao quadrado, ou seja, eu tenho o quadrado da soma dos 2 números. Isso aqui nada mais é do que uma multiplicação, por isso que é produto. Não é uma potência? A potência é o quê? É a multiplicação de parcelas iguais, onde o expoente ele determina quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Ou seja, a mais b ao quadrado, ou a mais b elevado a 2, significa que eu multiplico a mais b por a mais b, ou seja, ele por ele mesmo, ó, 2 vezes. 1, 2. Agora, o que a gente teria que fazer? A gente teria que usar aqui a propriedade distributiva, multiplicar esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Multiplicar 4 vezes, porque eu tenho 4 números, 2 aqui e 2 aqui. E o resultado disso aqui vai ser igual a quanto? Olha só que legal. A vezes A vai dar A ao quadrado. A vezes B vai dar A vezes B mesmo. Eu não sei quem é A e quem é B, então é A vezes B. Mais B vezes A é a mesma coisa que A vezes B, porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, B vezes A também é A vezes B. Mais B vezes B vai dar B ao quadrado. Como esses 2 termos aqui são semelhantes, eu posso juntar o A mais B com A mais B, dá quantos A mais B? 2. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso seria a resposta final. Eu não consigo somar porque eu tenho termos de quê? Diferentes, eu não tenho termos semelhantes. Então, o resultado final seria isso. Resumo da ópera. Toda vez que você encontrar o quadrado da soma de 2 termos, você vai precisar lembrar que isso também é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, que é o A vezes B, mais o quadrado do segundo termo. Isso significa, vou colocar aqui em cima, que se eu encontrar x mais y ao quadrado,
isso aqui vai ser igual. Aí você precisa aplicar essa estrutura aqui. Em vez de você sair multiplicando, perder o tempo multiplicando, isso vai ser sempre igual a quem? Quadrado do primeiro termo. Mas quem é o primeiro termo agora? X. Então, o quadrado de x, ou x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem é o primeiro, quem é o segundo? Não é A e B. Não é A e B. É quem aqui? X e Y. Então, 2 vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo termo, que é y ao quadrado. Beleza? Mais um exemplo. Se eu tiver aqui, ó, n mais 5. Quem são os dois termos agora? O n e o 5. Quadrado do primeiro. O primeiro é n. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro é n, o segundo é 5, mais 5 ao quadrado. É óbvio que, nesse caso, eu ainda tenho cálculos para fazer aqui. Porque a multiplicação de 2 vezes 5, eu consigo calcular que dá 10, né? Então, 2 vezes 5, 10 vezes n, que eu não sei quem é n, mais 5 ao quadrado dá quanto? 25. Ou seja, isso quer dizer que n mais 5 ao quadrado é equivalente, é igual, é a mesma coisa que n ao quadrado mais 10n mais 25. Então, isso significa produto notável. É um produto, porque isso aqui é uma potência, e toda potência é uma multiplicação, onde eu sempre vou ter essa estrutura e eu tenho que identificar e repetir esse modelo para chegar no mesmo resultado sempre. Beleza? Bom, gente, vamos para o nosso segundo produto notável, que na verdade é igual a esse primeiro, mas vai mudar um sinal. Porque em vez de ser o quadrado da soma de dois termos, nós vamos ter agora o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Significa que, em vez de ser a mais b ao quadrado, eu vou ter a menos b ao quadrado. Isso aqui vai ser a mesma coisa. A ao quadrado, 2ab, b ao quadrado. Mesma coisa da soma. Só vai mudar o sinal. Qual é o sinal que muda? Não é o sinal no meio que mudou? O sinal está no meio, tá? Então, esse sinal aqui no meio que vai mudar. Significa que o outro não muda, ou seja, continua mais. Portanto, o quadrado da diferença é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Logo, no nosso exemplo aqui, olha só, preste bem atenção, no passo primário vai mudar e vai ficar quase a mesma coisa. Troquei aqui, só é trocar aqui. Troquei aqui, só é trocar aqui. Não é fácil? Então, na verdade, os dois produtos notáveis são iguais a um só. Porque você só troca o sinal do meio, né? O mais e com menos. Apenas isso. Pronto, vamos aí para o nosso terceiro e último produto notável, para a gente, então, aplicar isso aqui na racionalização de denominadores. Diferença de dois quadrados. Então, nós temos um quadrado, ou seja, um número elevado ao quadrado, outro número elevado ao quadrado. A diferença deles. Então, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso vai ser igual a um produto muito conhecido sempre, que vai ser a soma desses dois números multiplicado pela diferença deles dois. Então, o produto, olha a multiplicação aqui no meio. O produto da soma pela diferença é a mesma coisa que a diferença de dois quadrados. Ok? Então, se eu tenho, por exemplo, y ao quadrado menos 16, você precisa enxergar que 16 ele é 4 ao quadrado. Então, primeiro, isso aqui é y ao quadrado menos 4 ao quadrado, que cai exatamente nessa estrutura, a diferença de dois quadrados. Isso é equivalente, isso é igual a quê? Ao produto da soma das bases. Quem são as bases? O y e o 4. Então, y mais 4 vezes y menos 4. Vamos para mais um exemplo. Você também poderia se deparar com isso aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, x mais 3, que multiplica x menos 3, você tem esse lado aqui do produto notável.
ele é equivalente a esse lado de cá. Então, se ele te deu esse lado, você vai ter que lembrar desse outro. Então, x mais 3 vezes x menos 3 vai ser igual a quê? A x ao quadrado menos 3 ao quadrado. E óbvio que 3 ao quadrado dá 9, então a resposta final vai ficar x ao quadrado menos 9. Perceba que você precisa, inclusive no produto notável 1 e 2, eu não trabalhei, mas a gente vai trabalhar. Você tem que conhecer os dois lados da equação, o lado esquerdo e o lado direito. Ele pode te dar um lado, automaticamente você tem que encontrar o outro. Ou vice-versa, ele pode trocar e você tem que conhecer os dois lados, a equivalência dos dois lados. Ok? Anota aí, então, para a gente continuar, tá? Bom, para a gente colocar em prática o que a gente está vendo até agora, vamos fazer, então, a nossa questão de 56 da apostila, que está na página 9, uma questão que caiu em 2 concursos de aeronáutica. Caiu na prova da EA, que é a prova de sargento, e caiu também na prova da EPICAR. Como é que a gente resolve isso aí? A gente tem uma questão de multiplicação. Eu tenho 4 radicais aqui, ó. Raiz de 2 é o primeiro radical. O outro é raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. O outro é raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. E o último radical é raiz quadrada de quem? De 2 menos a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Como é que a gente resolve, então, acha o resultado numérico aí dessa multiplicação de radicais? Você pode ter o ímpeto de querer resolver logo aqui, ó, na ordem, né, que está aparecendo. E se você fizer isso, você vai ter dificuldade. Mas eu queria lembrar vocês que eu tenho aqui, olha, na multiplicação de radicais, a gente já aprendeu que eu posso multiplicar os radicais se eles têm o mesmo índice. E os 4 radicais é índice 2, ó, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada e raiz quadrada. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar tudo dentro de um único radical. Ou seja, vai ficar o 2 que multiplica. Isso aqui agora, quem é radicando aqui? 2 mais raiz de 2, mas não esqueça de colocar aqui, ó, dentro de parênteses. Vezes, quem é o outro radical aqui agora? Tudo isso, ó. Ou seja, 2 mais a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2, então é tudo isso, olha, continua aqui, ó. Vezes o último radicando aqui agora quem é? 2 menos a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Lembrando que é tudo isso aqui. Então, mais uma vez eu falo, cuidado em ter o ímpeto de querer multiplicar aqui, eu sair multiplicando propriedade distributiva, por exemplo. Você pode até fazer, você pode até chegar na resposta, mas você vai ter um trabalho muito maior. O que é que a gente precisa enxergar nessa questão para ser eficiente, né? É enxergar que essa multiplicação aqui, ó, 2 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz de 2, multiplicada por 2 menos, então isso aqui, ó, é como se eu tivesse A mais B, que multiplica A menos B. O produto notável que a gente acabou de aprender, o terceiro produto notável, eu tenho o produto da soma, isso aqui é um mais, ó, soma pela diferença. Então, esquece essa parte inicial e foca aqui, ó. É como se eu tivesse A mais B vezes A menos B. Óbvio que o A aqui, no lugar do A eu tenho 2, e no lugar do B eu tenho essa raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Vamos lá, então. Isso aqui vai ficar igual aqui, ó. Vou reescrever isso aqui. A raiz quadrada. A parte inicial aqui eu vou repetir. 2 mais 2 raiz de 2. E agora eu vou usar o meu conhecimento de produto notável, porque eu estou diante de um produto notável. Eu tenho o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença, a gente acabou de ver que é a diferença de 2 quadrados, ou seja, o quadrado do primeiro. Quem é o quadrado do primeiro? 2. Então, 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? O segundo é raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Então, isso aqui está elevado ao quadrado. Beleza? Diferença de 2 quadrados. O que é que a gente vai resolver? A gente vai primeiro resolver isso aqui, ó. Eu vou colocar no lugar o resultado disso aí. Então, fica comigo aqui, não desfoca não. Presta atenção aqui no tio, ó. Olha para cá. Não perde ainda a visão. 2 que multiplica 2 mais raiz de 2, eu estou repetindo, tá? Agora eu vou calcular isso aqui para colocar lá no lugar. Vou colocar aqui para você não se perder. 2 ao quadrado menos a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 ao quadrado
Vai ser igual a quê? Presta atenção. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Menos. Presta atenção ainda. Eu tenho aqui, olha, o 2 como expoente. Lembra que esse 2 ele vai ser dividido pelo índice? Vai ser 2 dividido por 2 que dá 1. Logo, eu vou cortar e vai sobrar somente isso aqui, ó. 2 mais a raiz quadrada de 2, que eu tenho que colocar entre parênteses porque é mais de um termo. Peguei isso aqui tudo e coloquei aqui, ó. E agora? Calcula aqui. Quanto é 4? Menos com mais dá menos, ó. 4 menos 2 sobra 2. E menos com mais também dá menos. Raiz de 2. Ou seja, no lugar disso aqui tudo, eu vou colocar o quê? Vou colocar 2 menos raiz de 2. Tá? O que eu estou falando? Presta atenção, não desfoca. E eu vou parar para você copiar isso aí, para você não perder o foco. Copia até aqui, fiz a substituição e vamos continuar a partir daí. Copia aí primeiro, então. Pessoal, dando continuidade aqui, a gente, então, precisa enxergar novamente quem que a gente vai multiplicar. Agora, eu tenho 3 números para multiplicar. Eu tenho 2 mais raiz de 2 e 2 menos raiz de 2. O que é que eu vou multiplicar? Vou multiplicar de trás para frente de novo. Porque, de novo, eu tenho o produto da soma pela diferença. E nós já sabemos que o produto da soma pela diferença, como nós acabamos de fazer aqui, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, na linha de baixo, olha só, acompanha lá e não perde aqui o foco. 2 que multiplica esse produto aqui, ó, desses dois números, dessas duas parcelas, vai ser quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, multiplicando isso aqui, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, novamente vai cortar o expoente com o índice do radical, vai sobrar só o 2. E aqui é 4 menos 2. Vou escrever para você não se perder. Vai ficar 2 que multiplica quem? 4 menos 2. Ora, quanto é 4 menos 2? Agora ficou fácil, né? Então vai ficar 2 vezes 2. 4 menos 2 é 2. Ou seja, 2 vezes 2 é a raiz quadrada de 4. E quanto é a raiz quadrada de 4? Finalmente a nossa resposta. Então, a multiplicação desses 4 radicais, no final deu o quê? 2. E o gabarito que você vai marcar é a letra C. C de amor, C de cadoca, C de carinho. Olha que coisa linda, né? Ok, temos aqui mais uma questão de radicais, envolvendo aí a parte de fatoração, de produto notável, de operações com radicais. É uma questão simples, tá? Raiz quadrada de b menos 1. Isso aqui não é uma multiplicação, é uma subtração. Então, eu não posso fazer nada, porque eu não consigo subtrair b menos 1. Agora, no segundo radicando aqui, você percebe que 9 menos b, eu tenho dois termos aqui, mas nesses dois termos eu tenho um fator comum, que é o 9. Então, eu consigo fazer isso aqui em uma multiplicação através da fatoração. Que fatoração? A fatoração simples, a fatoração por evidência, que é exatamente colocar esse fator comum aqui, ó, como um dos fatores da multiplicação. E aí, o que é que eu faço depois que eu coloco o fator em evidência? Eu vou dividir, né, os termos pelo fator em evidência. Então, 9 vezes b dividido por 9 vai cortar o 9 e vai sobrar quem? Vai sobrar o b. Lembrando mais uma vez, por que corta o 9? Porque 9 dividido por 9 dá 1, 1 vezes b é o próprio b. Por isso que a gente corta direto. Menos 9 dividido por ele mesmo dá exatamente 1. Portanto, isso aqui é a forma fatorada de 9b menos 9. Eu vou substituir o meu radicando por isso aqui agora, pela forma fatorada. Como é que vai ficar, então, o nosso desenvolvimento da questão aqui? Vai ficar 9 que multiplica b menos 1. Como isso aqui é uma multiplicação, gente, eu tenho dois termos aqui na multiplicação, o 9 e o b menos 1. A raiz quadrada de b menos 1, assim como eu tenho aqui, eu não consigo calcular. Mas a raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. Então, eu vou colocar o 3 fora do radical, porque é a raiz. Mais uma vez, como é que vai ficar o nosso desenvolvimento? Menos raiz quadrada de 9 é 3. Quem é que ficou dentro do radical? Ficou b menos 1.
O que é que eu tenho agora? Você precisa enxergar claramente que aqui fora eu tenho 1 que multiplica a raiz quadrada de b menos 1, menos 3 que multiplica a raiz quadrada de b menos 1. Logo, eu tenho aqui a subtração de dois termos semelhantes. Eu vou subtrair o coeficiente 1 menos 3, vai ficar menos 2, e vou repetir a parte literal, que é a mesma. Quem é a parte literal? Raiz quadrada de b menos 1. Essa, portanto, é a solução da questão 58, e o gabarito você vai marcar aí a letra B de bola. Questão de número 60, mais uma vez, operações com radicais. Somar aqui esses 3 radicais, que não são radicais semelhantes, porque não tem exatamente a mesma parte literal. Mas perceba que eu já destaquei aqui na raiz quadrada, ó, o 4 que está aqui no radicando, que é um quadrado perfeito, né? Raiz quadrada de 4 é 2, então eu vou jogar para fora do radical, bem como a raiz quadrada de 9, que é 3, a gente também vai jogar para fora. Então, como é que vai ficar? Aqui não tem ninguém para jogar por enquanto. Eu vou repetir só o 5 vezes raiz quadrada de a ao cubo mais. Agora, preste atenção que esse 4 ele vai se transformar 2 aqui fora, que a raiz quadrada de 4 é 2, só que vai fazer 3 vezes 2, 6, tá? Presta atenção que esse 6 é 3 vezes a raiz quadrada de 2, dá 6. E o que ficou dentro do radical? A ao cubo. Presta atenção de novo, se você não entendeu. O que é que vai aparecer aqui agora? Vai aparecer 21. Por que 21? 7 vezes quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Então, 7 vezes 9, ou melhor, 7 vezes 3, 21, e multiplica a raiz quadrada de a ao cubo. Agora, nós temos 3 radicais semelhantes. Porque eu tenho a raiz quadrada de a ao cubo, raiz quadrada de a ao cubo e raiz quadrada de a ao cubo. É só somar todo mundo. Vamos ter 5 mais 6, 11. 11 mais 21, 32, que multiplica quem? Raiz quadrada de a ao cubo. Tudo certo, essa poderia ser uma resposta, poderia ser uma das alternativas aí para você marcar. Porém, se você olhar para o gabarito, não tem 32 raiz quadrada de a ao cubo. Não tem. Por que que não tem? Porque eu tenho aqui, olha, no meu expoente, um número maior do que o índice do radical. Então, eu posso extrair o fator externo, matéria também que a gente aprendeu na aula passada. Como é que eu posso, então, transformar isso aqui? Presta muita atenção. Eu vou distribuir, eu vou fatorar essa potência. Vai ficar assim, ó. 32 que multiplica a raiz quadrada de a ao quadrado. Por que que eu coloco a ao quadrado? Porque dá para dividir por 2 aqui. Só que é a ao cubo. Como é que eu apareço com a ao quadrado? Então, eu multiplico por a elevado a 1. Por que a elevado a 1? Porque na multiplicação de potência do mesmo base, eu teria que somar os expoentes, 2 mais 1 para dar 3. Então, o que eu fiz foi separar os expoentes para dar 3 do mesmo jeito, mas de forma que um deles eu consiga cortar aqui, ó, 2 com 2. E esse A vai para o lado de fora, o outro não. Então, indo esse A para o lado de fora, vai ficar 32 vezes A, e o outro vai permanecer dentro do radical, raiz quadrada de A. Isso aqui vai ser a resposta que você vai encontrar na letra D de dado aí da questão 60. Beleza? Questão número 62, eu tenho aqui 3, né? 3 vezes 50 elevado a 1 meio, mais 2 vezes 2 elevado a 1 meio e 18 elevado a 1 meio. A gente tem pelo menos umas 2 opções para resolver isso, mas é interessante a gente olhar que o gabarito, nesse caso aí dessa questão, está na forma de potência. Nós temos aí uma base elevada a um expoente fracionário em todas as alternativas. Então, mesmo que a gente transforme em radical, que é o que eu vou fazer aqui, no final, a gente não vai ter a resposta em radical. A gente vai ter que voltar para a forma de expoente fracionário. E isso que eu estou fazendo é para a gente lembrar exatamente da propriedade de expoente fracionário, que é transformada em radical, e que o radical é transformado em expoente fracionário. Vamos lá, então. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes raiz quadrada de 50. Como assim raiz quadrada de 50? Como é que isso virou raiz quadrada de 50? Porque o 1 fica aqui no expoente
e o 2 que está no denominador vai para o índice do radical. Beleza? Aqui, de novo, a mesma coisa. 2 vezes, olha, o 2 está no denominador, já está lá na sombra, vai para o sol, vai lá tirar o índice do radical agora. Raiz quadrada de 2 elevado a 1, que não precisa escrever. E o 18 elevado ao meio, mesma coisa. Raiz quadrada de 18, porque o 2 veio aqui para o índice e o 1 veio para o expoente. Propriedade já conhecida e já trabalhada. O que é que a gente tem agora, então? Nós temos aqui 3 radicais que, mais uma vez, não são semelhantes. Mas olha que legal você enxergar isso aqui. Eu posso fatorar isso aqui, transformando isso aqui em produto notável da seguinte maneira. 50 é 25 vezes 2, mais 2 vezes a raiz quadrada de 2, e o 18 é 9 vezes 2, que dá 18. E por que eu fiz isso? Para conseguir tirar a raiz quadrada, virar fator externo, vai ficar 5 vezes 3, 15, raiz quadrada de 2. Repetindo, ó, raiz quadrada de 25 é 5. Aí ele vai para fora multiplicando aqui pelo 3. Aí fica 5 vezes 3, 15. Mais a raiz quadrada de 2 eu só posso repetir, porque não tem raiz quadrada de 2. De novo, olha, o 9 tem raiz quadrada, é 3. Como aqui fora é 1, 3 vezes 1, 3 raiz quadrada de 2. O que nós temos aqui? A soma de 3 radicais semelhantes. Ó. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Eu vou somar. Somando todo mundo, eu tenho 15 mais 2, 17. E 17 mais 3, eu tenho 20 vezes a raiz quadrada de 2. Se você observar, 20 vezes a raiz quadrada de 2 não tem nas alternativas. Eu poderia voltar para aquela forma lá em cima, ó, que é 20 vezes 2. Lembre-se que aqui é o 1 e o 2 está aqui no índice radical, ou seja, 2 elevado a 1 meio. 20 vezes 2 elevado ao meio também seria uma resposta possível. Poderia estar assim ou poderia estar assim. Mas nas alternativas dessa questão, não está em nenhuma das duas formas. Porém, está tudo certo. A gente só precisa transformar isso aí na terceira possibilidade de alternativa, que é agora pegar esse 20 que está aqui fora e jogar lá dentro. Introduzir o fator externo. Matéria também que a gente viu há 2 aulas atrás, né? Nas regras de... na aula anterior, fator externo, foi radicais. Introduzir. Como é que eu coloco esse fator externo para dentro do radical? Lembra aí? Multiplicando aqui o expoente dele, que é 1, pelo índice do radical, que é 2, ou seja, vai entrar 20 ao quadrado. Então, aqui, ó, presta bem atenção, jogar aqui embaixo essa transformação. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 20 ao quadrado. Por que esse 20 entrou ao quadrado? Porque eu multipliquei o expoente dele, que era 1, pelo índice do radical aqui, raiz quadrada, o índice é 2. 2 vezes 1 dá 2, então 20 ao quadrado, que dá 400. Portanto, isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 vezes 400, que dá 800. E 800 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 800, porque divide o expoente pelo índice radical, transformando em expoente fracionário. Ok? E isso aqui é o que você encontra aí nas alternativas. Ó. No caso da questão 62, isso está na letra D de dado. Questão 62, letra D de dado. Beleza? Ok, pessoal, mais uma questão aqui. Agora, uma questão de racionalização de denominadores. Questão 66 da nossa apostila está aí na página 10. Né? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente precisa enxergar que racionalização eu tenho aqui. Que tipo de racionalização? Nós vimos na aula passada apenas 2 casos. O primeiro caso, que é o índice 2, e o segundo caso, que é o índice diferente de 2. Eu tenho o índice 2 aqui, ó. Raiz quadrada. Lembrando que o meu radicando é tudo isso aqui, ó. Quem é o fator racionalizante? Ou seja, quem é o fator que eu vou multiplicar o denominador e o numerador da minha fração para conseguir o objetivo, que é racionalizar o denominador. Quando eu tenho o primeiro caso, que é raiz quadrada do índice 2, o fator racionalizante, ou seja,
por quem eu vou multiplicar o numerador e o denominador, é o próprio radical, foi isso que a gente viu. Ou seja, eu vou multiplicar por ele mesmo. Vou multiplicar aqui, ó, por raiz quadrada de 2 menos raiz de 2. Beleza? É isso aí. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de fração. Eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Como é que fica isso aqui, ó? Em cima, o que eu tenho, na verdade, é um fator externo e aqui eu tenho o meu radical. Então, é 2 vezes a raiz quadrada de catatau. Quem é catatau? 2 menos raiz de 2. E embaixo? Embaixo eu tenho a raiz quadrada exatamente do mesmo radicando, que é 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Vai ficar assim, ó. 2 menos raiz de 2 ao quadrado. Não são iguais? É como se eu tivesse A vezes A elevado ao quadrado. Então, 2 menos raiz de 2 vezes 2 menos raiz de 2 é 2 menos raiz de 2 ao quadrado. Como o índice aqui também é 2, a gente pode cortar. E ficaremos agora com 2 que multiplica a raiz quadrada de 2 menos raiz de 2, dividido por 2 menos raiz de 2. E aí, nós vamos agora entrar na racionalização desse novo denominador, que continua com radical. Lembre que o objetivo é eliminar o radical do denominador da fração. E eu tenho radical aqui ainda. Porém, a gente aqui não está nem com o primeiro, nem com o segundo caso. Porque eu não tenho apenas um fator no denominador, eu tenho 2. Então, entramos agora no terceiro caso de racionalização. Eu vou esperar você copiar até aqui, porque eu vou usar isso aqui exatamente para a gente finalizar a nossa aula de hoje, falando do terceiro caso de racionalização. Beleza? Pessoal, como eu disse, a gente parou aqui nessa racionalização, tá? A gente vai ter que racionalizar isso aqui, ó. Raiz quadrada, né? 2 vezes raiz quadrada de 2 menos raiz de 2, dividido por 2 menos raiz de 2. Isso aqui é o nosso objetivo, racionalizar e eliminar esse radical. A gente entra, então, na racionalização do denominador novamente, mas no nosso terceiro caso. Quando é que eu enxergo esse caso, essa situação? Quando eu tenho 2 termos no denominador. Não precisam ser 2 radicais, mas eu tenho 2 termos. Aqui eu não tenho radical e aqui eu tenho. Poderiam ser 2 radicais? Poderiam. E aqui, como eu vou ter 2 termos, eu vou ter sempre o que aqui no meio? Um mais ou um menos. Então, no terceiro caso, eu poderia dizer que é algo mais ou menos assim, ó. É A dividido por raiz de B mais C. Ou poderia ser raiz de C, ou poderia ser B mais raiz de C. São sempre 2 termos, aliás, mais ou menos. E aí, o nosso fator racionalizante, que é o número que eu vou multiplicar o numerador e o denominador, não esqueça disso, a gente já falou isso várias vezes, simplesmente troca o sinal do meio. Ou seja, nesse caso aqui, vai ficar raiz de B. Se for mais, vira menos. Se for menos, vira mais C. Eu vou simplesmente trocar o sinal, porque isso vai fazer com que eu tenha um produto notável chamado produto da soma pela diferença, que é igual a quê? A diferença de 2 quadrados, como a gente acabou de ver. Olha só, nesse caso aqui, ó, quem é o fator racionalizante? Vou pegar o denominador e vou trocar o sinal no meio. Vai ficar 2 mais raiz de 2. Lembrando que isso em cima e embaixo, né? Beleza? Lá em cima eu não vou me preocupar agora não. Eu vou simplesmente multiplicar isso vezes esse, mas não vou fazer as contas não, tá? Vai ficar assim, ó. 2 que multiplica 2 menos raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2, aí eu tenho que colocar em parênteses para fazer a distribuição. Não vou mexer com isso agora, eu quero que você foque aqui, ó. Aqui eu tenho A menos B, ó, o 2 aqui e o raiz de 2, tá vendo que são iguais? Ou seja, eu tenho A menos B vezes A mais B. Quando eu tenho A menos B vezes A mais B, eu tenho um produto de quem? Da soma pela diferença. Isso vai ser igual a quem? Diferença de 2 quadrados. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É o produto notável que a gente acabou de ver alguns instantes atrás. E aí vai eliminar o denominador sempre, ó, porque vai ficar elevado ao quadrado e vai cortar aqui o nosso índice. Vai ficar assim, ó. Cortou. Ou seja, 4 menos 2.
Resultado final, olha que legal. 2 que multiplica a raiz quadrada de 2 menos raiz de 2, vezes 2 mais raiz de 2. Embaixo, preste atenção para você não se perder. Eu vou colocar direto a resposta, mas vou explicar aqui por quê. Ó. Isso aqui dá 4. E aqui cortou, ficou 2. Quanto é 4 menos 2? 2. Racionalizou o denominador. Então, eu tinha um radical, agora não tem mais radical no denominador. Atingimos o nosso objetivo. Anota isso aqui, com essa explicação, para a gente terminar a continha, né? Para a gente achar a alternativa correta aí da questão 66. Porque eu vou ter que efetuar essa multiplicação aqui para a gente conseguir achar a resposta que está na alternativa. Beleza? Bom, para a gente finalizar aqui agora a nossa questão, a gente vai simplificar aqui, né? Nosso cálculo, né? O que a gente pode fazer para multiplicar e achar a nossa resposta? Bom, a gente vai ter que multiplicar isso aqui vezes isso, e depois isso aqui tudo vezes isso. Não é verdade? Vamos multiplicar todo mundo aí. Aí, essa multiplicação aqui, ela vai ficar assim. Lembrando que isso aqui também é uma multiplicação, tá? E para ganhar tempo de cara, a gente pode fazer isso, ó. Cortou aqui o 2. É tudo multiplicação, então dá para cortar. O que foi que sobrou para a gente multiplicar? Somente o radical pelos dois termos aqui da nossa associação. Então, vou multiplicar esse e depois esse. 2 vezes do radical vai ficar um fator externo aqui. 2 que multiplica 2 menos raiz de 2. Mais, olha o mais aqui eu repetindo. Eu, quando for multiplicar isso aqui, eu tenho que lembrar que eu estou multiplicando dois radicais. Eu estou multiplicando esse radical com esse radical. Eles têm o mesmo índice. Então, eu vou repetir aqui e vou multiplicar o radicando com o radicando. Ou seja, 2 vezes 2 que multiplica 2 menos raiz de 2. Tranquilo? Você já tem alguma coisa aí nas alternativas? Deixa eu dar uma olhadinha. Já tem. Já chegamos nas nossas alternativas. Sabe por quê? Porque quando eu desenvolver aqui, ó, vai dar 4 e aqui vai ficar 2 raiz de 2. Então, 2 que multiplica 2 menos raiz de 2, mais raiz quadrada de quem? 2 vezes 2, 4, que é menos 2 raiz de 2. Isso aqui já tem na alternativa D de W. D de W. Beleza? Lembrando que o que ganhou bastante tempo aqui para finalizar foi enxergar que tudo aqui é multiplicação, já cortou 2 com 2, e aí só fez multiplicar a distribuição. Alternativa letra D, da questão 66. Questão 74 agora, aqui, olha. Adição de dois radicais que não são semelhantes. O que a gente precisa fazer para conseguir somar esses dois radicais? Vou usar aqui as propriedades que a gente aprendeu. Primeiro, eu vou distribuir esses radicais aqui, ó. Fazer assim, ó. Raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3, né? Tudo raiz quadrada, então divide de cima e embaixo. A mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2. E agora? Agora eu tenho que enxergar como soma de duas frações que os denominadores são diferentes. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso tirar o MMC, que simplesmente vai ser raiz de 3 vezes raiz de 2. Lembrando que isso aqui vai ser igual a quê? Radicais aqui com índices iguais, eu repito e multiplico os radicandos. 3 vezes 2, 6. Isso aqui vai dar no final raiz quadrada de 6, tá? Mas, vamos lá. Eu vou primeiro raiz de 3 vezes raiz de 2, mais raiz de 3 vezes raiz de 2. Preste atenção aqui. Se eu tenho aqui esse denominador, que na verdade é raiz de 6, tá? Só não estou escrevendo na forma para você facilitar para você a compreensão da divisão. Se eu vou pegar esse denominador e dividir por raiz de 3, você concorda que vai cortar o raiz de 3 e vai sobrar o raiz de 2? E aí vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 para lá em cima, raiz de 4 que dá 2.
E aqui o mesmo raciocínio. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2, corta raiz de 2, sobra o raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Resultado. Isso aqui vai ficar 2 mais 3, 5, dividido pela raiz quadrada de 6, porque raiz de 3 raiz de 2 dá raiz de 6. O que é que eu tenho que fazer aqui? Racionalizar o denominador, primeiro caso. Só é multiplicar pelo próprio radical. Raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. Resultado, 5 vezes a raiz de 6 em cima. E embaixo eu vou ter 6 vezes 6, 36. Raiz de 36 é 6. E aí chegamos na nossa resposta. 5 raiz de 6 sobre 6. Questão 74, letra D de dado também. Ok? Questão simples essa 74, mas que você precisa lembrar das propriedades, lembrar de tirar o MC, como são números diferentes, é o produto, lembrar que precisa dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, fração, assunto básico, tá? Nossa última questão, então, da aula de hoje, a questão 76 da página 11, uma questãozinha que caiu na prova do Colégio Naval, e que ele pede para simplificar esse radical, tá? Aqui é N mesmo, né, o índice, 600 dividido aqui por essas duas expressões algébricas. 25 elevado a N mais 2 e 5 elevado a 2N mais 2. Pessoal, aqui o que a gente vai fazer basicamente é fatorar o 25, que vai ficar 5 ao quadrado, e aí a gente já vai mexer aqui nessa primeira potência e depois fazer aqui uma distribuição de produto de potência de mesma base. Então, me acompanha aqui no seguinte. Vou repetir aqui raiz enésima, 600 lá em cima, por enquanto não muda. Vou começar a brincadeira aqui embaixo. 25 eu vou escrever 5 ao quadrado. Mas lembrando que o 25, que é o 5 ao quadrado, é elevado a N mais 2. Estou fazendo aqui bem devagar. N mais 2. Esse menos 25 sobre 2N, eu posso fazer assim, ó. 5 elevado a 2N vezes 5 elevado a 2. Por quê? Como eu tenho uma soma de expoentes, eu preciso entender que isso aqui é equivalente a um produto de potência de mesma base. Eu somo 2N mais 2, como está aqui. Tá? Agora, de novo, aqui eu tenho uma potência de potência, lembra dos parênteses. Então, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes, correto? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar raiz enésima de novo. 600, por enquanto, não dá para fazer nada ainda. Aqui vai ficar 5 elevado a 2N mais 2, menos 5 elevado a 2N vezes 5 elevado a 2. Eu tenho quase certeza que copiei alguma coisa errada aqui. Deixa eu só confirmar aqui no N mais 2. 2N mais 2. Ah, não. Eu que multipliquei errado aqui. Ó. Presta atenção comigo aqui. 2 vezes 2N, né? E 2 vezes 2 dá 4. Não ia bater nunca. Ia dar 0 esse denominador aí. Maravilha. Agora sim ficou bonito. Perceba que isso aqui também é uma soma de expoentes. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Para não ficar enchendo o quadro, eu vou fazer isso aqui separado. 5 elevado a 2N mais 4, lembre-se que é 5 elevado a 2N vezes 5 elevado a 4. Correto? Então, 5 elevado a 2N vezes 5 elevado a 4 menos 5 elevado a 2N vezes 5 elevado a 2, eu preciso enxergar que eu tenho um fator comum aqui, ó, que é o 5 elevado a 2N aqui e o 5 elevado a 2N aqui, ó. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar isso em evidência, é um fator comum, ó, só dois termos, ó, ou menos aqui separando. Então, eu vou colocar 5 elevado a 2N em evidência, ó, assim, ó, fatorar. Perceba que vai cortar o 5 elevado a 2N com 5 elevado a 2N, vai ficar 5 elevado a 4, menos, aqui vai cortar o 5 elevado a 2N de novo, vai sobrar menos 5 elevado a 2. E aqui dá para a gente resolver essa brincadeira. 5 elevado a 2N
vezes 5 elevado a 4 dá 625, que é 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E 5 elevado a 2 dá 25. Quanto é 625 menos 25? 600. Logo, eu posso dizer que isso aqui, ó, é 5 elevado a 2n vezes 600. Correto? Então, o denominador todo lá, eu transformei em 5 elevado a 2n sobre 600. Como é que vai ficar, então, a nossa continha a partir daí? N, né? Em cima, 600. E o denominador, depois que a gente mexeu aqui na fatoração, sobrou isso aqui, ó. Sobrou 5 elevado a 2n vezes 600. Gente, 600 dividido por ele mesmo vai dar 1. Resultado, começando a chegar no final. 1 sobre 5 elevado a 2n. Percebe que está no denominador aqui? Isso aqui é 1. Eu posso inverter essa base. Mas para inverter a base, o que, é que eu preciso fazer? Trocar o sinal do expoente. Para quem não lembra, regrinha de potenciação. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de índice n, em vez de escrever 1 sobre 5 elevado a 2n, eu coloco 5 lá em cima. Eu boto 5 sobre 1, mas aqui não vai ficar 2n, vai ficar menos 2n. Tem que trocar o sinal do expoente. Está lá na aula de potenciação. E para finalizar, agora já é a resposta final, eu vou dividir o quê? O meu expoente pelo índice. Então, a resposta final é 5, que é a base, elevado a menos 2n, ou 2 vezes n, dividido por n. Como isso aqui é uma multiplicação, n por n dá 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Resposta final, 5 elevado a menos 2. Você consegue sair na letra B de bola. Questão 76, questão do Colégio Naval, letra B de bola. Mais propriedade de potenciação do que radiciação. Beleza? Então, aqui está o cálculo lá do denominador, que foi resumido a isso aqui, ó, 5 elevado a 2n vezes 600, cortou os 600, simplificou. Subiu, trocou o sinal de expoente. Divide o expoente pelo índice, 5 elevado a menos 2n, letra B de bola.